Estratégia da vela ímã, ou também vela de força, o que você achar melhor. Eu sempre falo vários tipos de nomes e vários tipos de analogias para você conseguir pegar da melhor maneira possível e no final você conseguir aprender o que eu quero mostrar para você. Então já vamos aqui pro gráfico e nada mais você só precisa saber que estratégia da vela de força é como se fosse um ímã para o mercado. Ele sempre empurrar para cima ou empurrar para baixo. É simplesmente isso que serve estratégia. Por exemplo, já aconteceu aqui, ó. Tá vendo que essa vela daqui da compra, ela é uma vela de força, é uma vela ímã que você pode literalmente marcar a abertura e o pavio do fechamento, que será o pavio mais alto, e qualquer vela que tiver aqui dentro, uma vela da venda, é muita força para o mercado jogar para cima. É como se fosse tudo que tiver aqui dentro é um ímã literalmente jogando para cima. Então por isso chama de vela de força. E vela de força eu sempre vou falar quantas vezes for necessário. Vela de força não é só porque é uma vela grande. Ele pode ser uma vela de força que seja pequenininho, não tem menor problema. Então a única coisa que você precisa saber é que você tem que ver uma vela que faz o rompimento de um lote. Um rompimento de lote é basicamente o rompimento de um topo ou o rompimento de um fundo. Igual aqui, ó. Isso daqui é um topo, né? Ó. Vela verde e vela vermelha é um topo. Marca a abertura, pavio da abertura, e aqui no caso não tem nada de pavio do fechamento, então você não marca nada. A vela da compra rompeu tudo de uma vez e fez mais uma vela verde. É somente isso para caracterizar uma vela de força. Então essa vela é sim uma vela de força e tudo que tiver dentro o mercado ele vai descer aqui e no futuro ele vai estar sobre a vela de força, que você pode muito bem operar comprado nessas ocasiões. E você pode pegar uma vela de força de compra e pegar uma vela de força de venda, para você ter a base, uma estrutura em si do preço, para você ver aonde você consegue trabalhar. Então vamos procurar mais um exemplo aqui no gráfico parado e a gente já vai começar a fazer as operações. Então novamente, ó, aqui a gente tem um fundo, então um cenário oposto para você conseguir aprender. A abertura, pavio da abertura e o pavio do fechamento. Nesse caso teve pavio do fechamento, então você tem que marcar sempre a estrutura por completa desse fundo. A vela da venda rompeu por completo e fez mais uma vela da venda. E isso caracteriza que a vela que faz o rompimento desse fundo é a nossa vela de força. E você marca o que? A abertura e o fechamento dela. O fechamento está no gapzinho. Então, como está no pequeno gapzinho, você faz a correção do gap. Então, você sabe que a marcação vai ficar exatamente assim. E toda a vela verde que ficar dentro dessa vela de força vai estar fazendo o quê? Como se fosse um ímã para jogar o mercado para baixo. Então qualquer coisa que tiver que acontecendo, inspiração do preço ou limites do preço, qualquer estratégia que eu passo aqui no canal já de maneira gratuita, é só dar uma procurada aí, você consegue pegar a sua operação com tranquilidade, porque é literalmente toda a vela verde que estiver dentro dessa vela de força da venda vai jogar o mercado para baixo. Ou que naquele outro exemplo que eu tinha mostrado, toda a vela da compra vai jogar o mercado para cima. Por exemplo aqui, ó, essa vela da compra é uma vela de força porque ela rompe esse topo, rompe a estrutura por completa. A abertura, pavio da abertura e o pavio da vela anterior dessa reversão, ou seja, dessa estrutura de preço. Rompeu, fez mais uma vela verde de confirmação. Você pode marcar a abertura e o fechamento dela tá no gapzinho, então joga bem certinho no gapzinho, esse gap de alta que aconteceu. E toda a vela vermelha que estiver dentro dessa vela de força vai ajudar o mercado a fazer o quê? Jogar para cima, porque é uma vela verde. É uma vela verde que faz o rompimento dessa estrutura, dessa reversão, desse lote de venda e rompeu os domínios, fez uma vela verde e conseguiu romper fazendo uma confirmação de outra vela verde. Então a vela que faz o rompimento se torna a vela de força, faz a marcação, nesse caso a marcação ficou grandona, porque é uma vela de força que por consequência aqui não tem nada a ver, mas aqui é uma vela de força grande, que é até melhor se for uma vela de força grande. Se for pequena não tem problema, mas também de qualquer maneira, seja grande ou pequena, continua sendo uma vela de força. E não necessariamente precisa ser desse tamanho, ele poderia ser literalmente assim, ó, uma velinha verde bem pequenininha, que mesmo assim continuaria sendo uma vela de força. Se for maior, vai acontecer várias velas vermelhas aqui que estarão dentro da vela de força, que vai dar a leitura muito boa para operar comprado. Já fiz uma breve explicação no gráfico parado e agora vamos mostrar alguns exemplos na prática operando com capital de verdade. Aí, por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, essa vela da venda, eu sei que é uma vela de força. Você pode marcar a abertura e o fechamento dela, que no caso está no gap, então você marca certinho aqui bem no gapzinho. E toda a vela verde que estiver aqui em cima vai ser um ímã, como se fosse essa vela da venda para jogar o mercado para baixo. Por exemplo aqui, o mercado faz uma pressão de baixa. Se está dentro da vela de força, dessa vela de força que marcou a abertura e o fechamento, que no caso está no gap, então você marca no gap. Então toda a vela verde que estiver aqui dentro
ainda por cima com pressão de baixa, ou limite do preço, ou expiração do preço, você pode pegar uma operação de venda, que no caso não consegui pegar aqui, não deu a tempo. Mas por que essa vela é uma vela de força? Porque aqui a gente tem uma estrutura de preço, a gente tem uma reversão, vela vermelha e vela verde, marca abertura, pavio da abertura e o pavio do fechamento, tá num pequeno gap de alta, então isso daqui é pavio. Conseguiu romper, conseguiu fazer mais uma vela vermelha de confirmação que realmente a vela que faz o rompimento é uma vela de força. Então, tudo que tiver, toda a vela verde que ficar dentro da vela de força, vai ser um imã para o mercado jogar para baixo. Então é como se fosse qualquer vela verde que chegar aqui, ela vai estar impulsionando o preço para baixo. Então, por isso que o nome é vela de força, ou às vezes eu posso falar que é vela imã, mas é tudo literalmente a mesma coisa. É só para melhorar o entendimento, porque às vezes eu posso falar de um jeito que você consiga entender, do que, por exemplo, simplesmente falar que é uma vela de força. Vamos procurar aqui. Ó, isso aqui é uma operação de compra, ó. Aqui tá lindão. Por quê? Ainda peguei com a margem absurdamente boa. Isso aqui é uma vela de força. Essa vela da compra aqui. Como que eu vou saber? Tá vendo essa reversão? Essa estrutura de preço? Rompeu todos os domínios por completo. Tá no gapzinho de alta, então rompeu. E fez mais uma vela verde de confirmação. Então o preço está dentro dessa vela de força. Faz uma expiração do preço, porque tá no gap. Leitura muito fortíssima para comprar, ainda mais com a margem que eu consegui pegar, que foi literalmente um absurdo. Ela desceu lá embaixo. Falei, putz, aqui é a operação de compra sem choro nenhum, que é uma operação muito forte. Por isso que eu até operei com capital mais alto. Tem liquidez ainda de compra para buscar? Melhor ainda. Ó, se você tá gostando desse vídeo, dessa explicação, deixa o dedão like, se inscreve no canal e também entra no meu grupo 100% gratuito no Telegram. Tá aqui embaixo na descrição. É só você entrar, a gente opera ao vivo com tela compartilhada para você conseguir copiar e colar minhas operações com muito mais segurança. Ainda por cima, levantar um caixa. Lembrando, no grupo VIP, a gente faz alavancagens pesadíssimas. A gente opera com o valor mais alto possível. Eu faço 30, 40 mil reais ao vivo na sua frente. Então, entra lá no grupo free para se copiar e colar minhas operações. E se você quiser, depois já entra no VIP para levantar um caixa. Qual que foi a análise que a gente fez aqui, ó? Essa vela da compra, eu já sabia que era uma vela de força. Eu simplesmente bati o olho e vi que se o mercado estiver dentro dessa vela de força, ela vai jogar o quê? Pra cima. Porque é como se fosse qualquer vela vermelha aqui que estiver dentro da vela de força, é um imã para jogar para cima. Qual que foi a leitura? Essa reversão, essa estrutura de preço. A gente marca a abertura, o pavio da abertura, e aqui não tem pavio no fechamento, então não marca nada. Tá vendo que só tá num pequeno gap? Ela conseguiu romper sim. É só você marcar aqui, ó, o fechamento e a abertura. Você pega o fechamento, leva até a abertura e ele sim conseguiu romper. A próxima também tá no gap, então ó, a abertura, veja o fechamento, não tá na mesma direção, falta tudo isso daqui, então você faz aqui um preenchimento. Você sabe que essa vela é uma vela verde porque não existe doji. Aí você viu que temos essa reversão de preço, esse topo, a compra conseguiu romper o topo, a estrutura por completo de uma vez só, e fez mais uma vela verde confirmando que realmente é uma vela de força. O que eu falei? Marca o ponto mais alto e marca o ponto mais baixo. A vela vermelha está aqui dentro da nossa vela de força para pegar uma compra. Ainda mais que aqui está no gap também, ó. Essa vela da venda. Ainda por cima fazendo o quê? Observa o gap. Vela atual, marca e joga para frente. Aqui faz exatamente uma expiração do preço. Pega o fechamento, leva até a abertura. O gap é simplesmente isso. O gap você precisa saber em qualquer análise. Então a abertura da vela jogou para trás, você analisou que na verdade, ó, ela tá com pavio. Só que se você for ver pela leitura do gap, ela não deixou pavio não. É só você, ó, pegar a abertura dessa vela atual, jogar aqui para trás e o fechamento, você tem que fazer esse preenchimento. Você descobre que essa vela vermelha não deixou pavio no fechamento e se não tem pavio no fechamento, não tem liquidez, não tem interesse para venda para buscar e é só você observar. Não deixou pavio no fechamento, já tem possivelmente uma leitura de compra. Ainda mais porque temos liquidez para compra para buscar, que é esse paviozinho de compra, então tem o que o mercado buscar para comprar, então já tá boa a análise. Está dentro dessa vela de força, melhorou ainda a situação para você operar comprado, pegamos um ótimo ponto de retração e tá lá, primeira operação, já colocamos aí 6 mil reais para o nosso bolso e já vamos procurar a nossa próxima para provar para você que é tudo uma análise perfeitinha. Ó, nessa análise aqui, ó, teria leitura para venda, só que nesse caso, por que a leitura ficou um pouco mais fraca? Por mais que, sim, é uma leitura boa assim, ó, de inspiração do preço, ó. Faz uma vela verde, consegue trabalhar nessa liquidez externa ao preço, que ela não faz parte do mesmo lote. Esse trabalho de liquidez é até melhor ainda. Tem aqui um segurança, então uma vela vermelha que não deixou pavio na abertura, melhor ainda. Faz pressão de baixo, uma superação de mínima, ó. Vela de cores diferentes, vela vermelha e vela verde, superando a mínima. Leitura boa para operar vendido sim. Só que se essa vela aqui da venda fosse uma vela de força,
a leitura seria muito mais forte, porque literalmente tá boa sem análise, ela fez uma expiração do preço, não deixou o pavio no fechamento, então já tem leitura para venda, trabalhou liquidez externa ao preço, porque ela conseguiu romper, ó, tá vendo? O corpo dessa vela conseguiu trabalhar essa liquidez externa. Então se trabalhou essa liquidez, qual liquidez que tem ainda para buscar de compra? Tem essa daqui pendente pro mercado buscar, não tem? Ou pode até mais para trás também, só que não vai ser buscada, por conta dessa vela vermelha que eu vi, que ela não deixou o pavio na abertura, é um bloqueador de liquidez, então não vai ser buscado nada de liquidez de compra, é como se fosse que por enquanto você não precisa se preocupar com isso daqui, somente com essa área aqui do gráfico. Tem liquidez para compra? Não tem, só tem esse pavio de compra, não tem mais nenhum, ainda já foi trabalhado com pressão de baixa, uma vela vermelha e uma vela verde. Você marca a máxima e a mínima, supera aonde? O pavio da vela verde? Na mínima. Então é uma pressão de baixa muito fortíssima para operar vendido, só que nesse caso não tem vela de força, então já fica um pouquinho mais arriscada a operação. Eu gosto de operar a expiração do preço com pressão de baixa, tudo com vela de força, aí fica muito mais forte. Como seria o cenário? Se essa vela da venda rompesse a estrutura, rompesse uma reversão. Só que no caso não foi aqui, ó. A reversão só tá aqui embaixo. Então, qual que seria o exemplo perfeito? Se a gente tivesse aqui uma vela vermelha e uma vela verde, aqui a gente teria um fundo de mercado, rompesse a abertura, pavio da abertura e o pavio da vela anterior tudo de uma vez e fizesse mais uma vela vermelha. Aí sim, essa vela da venda seria a nossa vela de força. E tudo que tivesse dentro dessa vela de força, a gente poderia jogar o mercado para baixo. Aqui, essa leitura seria quase que praticamente aí uns 90, 95% de assertivo de tão forte que é a operação. Porque a gente está vendo todo o contexto, pressão de baixa, expiração do preço, fez um trabalho de liquidez externa. Não tem mais liquidez para comprar, para buscar. Tem um comando aqui, tem vela de força, aí ficaria forte. Mas como não tem vela de força, poder pegar a operação? Até pode. Só que saiba que se tivesse vela de força, seria muito mais forte a sua operação. Ó, e aqui a gente tem sim, ó, essa vela de força, só que ela só tá aqui embaixo, ó. Essa vela da compra, ela rompeu aqui essa estrutura, tá num gapzinho de alta, ó, tá vendo? Abertura e fechamento. Então essa vela aqui é uma vela verde, não é uma vela vermelha. E rompeu a estrutura, a abertura, pavio da abertura e o pavio do fechamento. Rompeu tudo de uma vez, essa vela da compra, rompeu essa estrutura de preço, esse topo de mercado e fez mais uma vela verde de confirmação. Tudo que estiver dentro aqui dessa vela de força vai ser leitura para jogar o mercado para cima. Por exemplo, quais serão as leituras? Limites do preço, que nem aconteceu aqui, só que eu não tinha visto, que eu estava analisando ali para você. Então aqui aconteceu o limite do preço. O tipo 2 na ida, leitura para comprar. Ah, mas por que ficar ruim a operação de compra? Porque fez nova baixa. Então já começa a ficar mais arriscado. Mas sabendo, se está dentro da vela de força, tem leitura como se fosse um imã para jogar o mercado para cima. Vamos procurar aqui a próxima, para fazer a segunda operação de vitória também de primeirinha. Ó, aqui já fica atento, porque essa vela da compra é uma vela de força, marca a abertura e o fechamento da vela. Qualquer vela vermelha que tiver aqui dentro já é um imã para o mercado jogar para cima. Então já vamos ficar atento aí, ó. Se faz uma expiração do preço, por exemplo, ou algum tipo de limite do preço, é expiração do preço. Aqui eu vou pegar uma taxa, ó, pegar uma taxa aqui. Putz, peguei praticamente de abertura, era para ter pego um pouco na negativação. Aqui não tem liquidez para compra. Eu vou esperar o mercado descer mais. Tá bem longe para subir aonde o mercado ele pode retrair. Ele tem que descer até aqui para a gente pegar uma retração. Tá bem longe. Então, exatamente nesse ponto aqui da abertura, tem uma retração muito forte, mas aqui o mercado já está subindo direto, porque faz uma expiração do preço, está dentro da vela de força e a operação aqui, ó, certeira demais. Só não tem liquidez para compra, seria até melhor, se tivesse, seria boa ainda. A gente esperaria negativar um pouquinho para pegar na retração. Se você está gostando da aula, deixa o like e também se inscreve no canal, entra no meu grupo gratuito Telegram, link tá aqui embaixo para se copiar com as operações, e a T2 é minhas aulas ao vivo. Que questão de Black Friday, eu vou literalmente fazer uma loucura, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, somente para vocês. Que eu vou fazer isso aqui pelo menos uma vez por ano, não vai ser sempre. O pessoal da T1 pagou R$3.000, teve um mês de aulas ao vivo, uma aula por semana, e teve 60 dias do meu suporte no meu WhatsApp. Então o pessoal teve acesso ao meu WhatsApp, apenas 5 pessoas foram selecionadas, não foi qualquer pessoa que entrou, foi escolhida a dedo ao meu time. E na T2 também vai ser a mesma coisa, ou as 5 pessoas escolhidas a dedo, é só preencher o formulário que tá na descrição do vídeo. Só que na T2 a gente vai dobrar tudo, você vai ter, ao invés de um mês de aula ao vivo, você vai ter 2 meses de aula ao vivo, uma aula por semana. Em vez de ser 60 dias de suporte ao meu WhatsApp, você vai ter 120 dias de suporte. É literalmente o dobro, você vai ter 4 meses de acesso ao WhatsApp para você tirar dúvida, mandar análise, mandar exercício, trocar um network pesado junto comigo.
E óbvio também o valor vai ser muito mais acima, de 3 mil que o pessoal que pagou no T1, a T2 vai ser 5 mil reais. E novamente eu vou selecionar apenas 5 pessoas, então não é qualquer pessoa que vai entrar, tem que passar pelo nosso processo de seleção, porque tem literalmente muita gente que vai querer entrar, só que apenas 5 pessoas serão selecionadas para ser mentoradas por mim. E lembrando que eu não sou qualquer moleque por aí ou qualquer pessoa da lógica do preço. Eu tenho apenas 20 anos, mas o quanto de coisa que eu construí foi literalmente absurda, de maneira muito rápida e muito escalável, exponencial. Eu literalmente faço as operações ao vivo com tela compartilhada, faço 30, 40 mil reais ao vivo na sua frente, na sala de operações, tanto no Free como no VIP. E só com as minhas fontes de renda me geram mais de 7 dígitos todos os meses, ou seja, mais de R$1 milhão. Então é só preencher o formulário aqui embaixo que eu e meu time vai selecionar. Se você for escolhido, meu time vai ligar para você. Então em novembro já estamos abrindo aí o carrinho de Black Friday para T2. Qual que foi a análise aqui? Tá vendo que essa vela da compra ela conseguiu romper esse lote de venda, rompeu esse topo, marca a abertura e marca o pavio da abertura e o pavio do fechamento, no caso não tem. Ou aqui também, ó, abertura, pavio da abertura e o pavio do fechamento. Então ele conseguiu romper esses dois topos aqui, essas duas estruturas de preço. Rompeu e fez mais uma vela verde de confirmação. Independente, tá? Se ela rompeu 1, 2, 3, 4, 5 topos é a mesma coisa. Você só tem que observar se ela consegue romper a estrutura por completa. A abertura, pavio da abertura e o pavio do fechamento. Rompeu tudo de uma vez e fez mais uma vela verde, você sabe que essa vela é uma vela de força e você pode marcar aqui um canal. E tudo que tiver dentro aqui da vela de força, você vai efetuar a sua operação de compra. Ainda mais que as duas operações que a gente fez foi a favor da expiração do preço. Vai ter vezes que você vai poder pegar quando o mercado faz pressão de alta, pressão de baixa, quando faz limite do preço, quando faz literalmente qualquer tipo de padrão com contexto, você vai poder pegar a operação com todos os gatilhos de entrada que eu passo aqui no canal. Então marca a abertura e o fechamento da vela. E essa vela da venda, o que faz aqui, ó, tá no gap. Mas o gap não modificou muita coisa não. Ela continua sendo sim uma expiração do preço. Então aqui, ó, ela terminou um pouquinho mais abaixo. É uma expiração do preço. Então ela não deixou pavio no seu fechamento. Não deixou liquidez para o mercado buscar. Por exemplo, o mercado tinha essa liquidez para venda para buscar. Só que não vai ser buscada. Porque ainda mais que essa vela verde, ela não deixou pavio na abertura, bloqueando liquidez. Não deixando liquidez, leitura muito fortíssima para comprado. Então é uma expiração do preço, ou seja, melhor dizendo, não deixou pavio no fechamento, não deixou liquidez. Lá atrás não vai ser buscado nada de liquidez de venda por conta desse comando de segurança. Então toda a vela verde que não deixar pavio na abertura, ela vai bloquear a liquidez para venda. E se você for ver, não tem liquidez para venda em mais nada. Ele até trabalhou, ó, essa liquidez externa do preço, que aqui está no gap de alta, então tem um pequeno pavio. Trabalhou liquidez externa ao preço, mais forte ainda. O único defeito foi que não tem liquidez para compra. Então, ó, tem que observar os dois, tanto de liquidez para venda, que foi bloqueado, como para liquidez para compra. Então, essa liquidez de compra não vai ser mais buscada por conta dessa vela vermelha, que é um segurança, que é um bloqueador de liquidez de compra, porque é uma vela vermelha que não deixou pavio na abertura. Aqui é a mesma coisa. Essa vela da compra, ela não deixou pavio na abertura, então toda a vela de compra que não deixar pavio na abertura, ela bloqueia liquidez de venda. Toda a vela da venda que não deixar pavio na abertura, ela bloqueia liquidez de compra. Aí eu peguei uma aqui de abertura e pegaria mais duas taxas se batesse aqui no comando, que é um ponto fortíssimo para pegar uma retração. Como estava bastante longe, dificilmente ele iria buscar. Se buscasse, melhor ainda. Eu já entraria com mais duas taxas aqui e conseguiria um lucro pesadíssimo. Conseguimos duas operações, as duas foi de vitória, de maneira 100% tranquila. E se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo VF para eu saber que você ficou até o final desse vídeo. E também cadastre na corretora da Avalon, que eu vou deixar o primeiro link da descrição para você participar, que a gente tá fazendo uma loucura, sorteios mensais para quem cadastrar no primeiro link da descrição. Se você já tem conta por outra pessoa, não tem problema. O que você faz? Cria uma conta com outro e-mail, faça o depósito e começa a operar com a gente lá no grupo free de operações para você copiar e colar minhas operações, ainda por cima conseguir forrar demais junto com a gente e você ainda por cima participar dos nossos sorteios mensais. Então tamo junto, faz W e é nóis. Bora pra próxima aula.